Olá, eu vim hoje falar sobre 3 princípios da Constituição: razoabilidade, impessoalidade e imparcialidade. Por que eu falo sobre isso? Porque nós vivemos numa sociedade que cobra muito a questão da moral, da ética, dos costumes, e nós sabemos que ela passa por 3 poderes. O executivo, o legislativo e o judiciário. Todo parlamentar, ele trabalha com a questão das leis, fiscalizar, elaborar, propor leis, aprovar. Essa é a função do parlamentar, já falei na aula anterior. E o executivo, que são os vereadores não, que são os prefeitos, governadores e presidente, é que vão definir quais são as leis que vão reger o país, ou a cidade, ou o estado, a partir de medidas provisórias, entre outras coisas. A imparcialidade, ela tem sido atropelada nas últimas décadas. A impessoalidade, a imparcialidade, a razoabilidade. Nós temos visto aí muitos erros da justiça, muitos erros no parlamento, muitos erros até da condução de um país, de um estado, de um município. O cidadão e a cidadã, ou o cidadão, e na sua essência maior, ele também se acomodou. Eu estou falando isso que nós estamos no ano eleitoral, e a gente às vezes nem sabe o que vai acontecer nessa eleição. A eleição para quê? Para prefeito e vereador, entendeu? Não é para deputado, não é para senador, não é para presidente nem governador. Quando você trata da questão da razoabilidade, pessoalidade e parcialidade, ao inverso da os 3 princípios são a imparcialidade, a irrazoabilidade e a impessoalidade. Quando você trata para o lado da parcialidade, da razoabilidade, da pessoalidade, razoabilidade e parcialidade, você está preocupado com você, com a tua tribo. Você, por exemplo, pai, o filho erra. A sociedade ao redor viu que o filho errou, mas o pai ou a mãe vai passar a mão. Não, meu filho ninguém vai mexer. Você está sendo parcial. Quando você usa o lado paterno ou materno, os laços sanguíneos são mais fortes. Então a tendência é que você seja parcial, pessoal. Passe a mão na cabeça. Leve aquilo ali, eu também já errei e pronto. E aí você está criando um ciclo vicioso. Quando você reclama do teu político, mas lá atrás ele te ofereceu uma bonificação. A gente sabe muito bem disso. Quando não se compra voto, se paga um almoço, se paga uma festa, se compra um tijolo. Você trocou o seu voto por um favor. Que moral ou ética você tem para cobrar daquele político da sua cidade, que esse ano é eleição municipal, que seja um cara honesto, transparente? Quando você for cobrar pessoalmente, ele vai olhar nos seus olhos e vai te dizer: eu não te devo nada, já paguei pelo seu voto. E você vai ser obrigado a ficar calado, aceitar. Pensa nisso. A impessoalidade é justamente você não levar para o lado do afeto, do carinho. Não. Errou, errou. O erro é erro. Seja do meu parente, seja de um bandido, seja do mocinho, seja da polícia. Isso é erro. Então o erro, a má conduta, a falta de ética na política tem alvejado o teu voto. Você tem na sua mão a principal arma, que é o título de eleitor. Todo cidadão tem direito a votar e ser votado. Quando você é o votante, o seu voto também tem que passar pela impessoalidade, pela imparcialidade. Por quê?
Você vai estudar, hoje você tem aí um mecanismo de conexão que te leva ao mundo. Imagina a cidade daquele teu candidato. Tu vai saber o que ele fez, o que ele já deixou de fazer, se ele já foi político, como ele foi enquanto político. Não é só político de mandato, não. Às vezes o cara é um secretário, é um superintendente, é um coordenador, é um diretor de escola e depois vem candidato. Então, se você vai ter acesso à história dele, não adianta cobrar o depois, tem que analisar o antes. Mais do que você analisar, é pesquisar mesmo, pesquisar profundamente. Segundo Paulo Freire, o melhor estudante, o melhor educando, não é o que pesquisa apenas, é o que investiga. É a leitura investigativa, onde você cruza dados, você usa no mínimo 3 fontes para chegar à sua definição. Então, estamos num ano de eleição, onde a moral, a ética, a idoneidade depende do eleitor. O futuro vereador da sua cidade, o futuro ou a futura prefeita, o futuro vereador ou vereadora, dependem da sua cidadania, que é o ato de ir votar, mas votar justamente para o bem comum. O que é o bem comum? Não é pela sua família, não é pelo seu filho. É também pela sua família, também pelo seu filho, mas pelos direitos que você tem na sua cidade. Na saúde, na educação, na segurança, no transporte, na alimentação, na moradia, entre outras coisas. Então, o teu futuro depende de você na hora que você se propõe a agir como eleitor consciente. A consciência é: o meu voto não tem preço. O que tem preço é minha dignidade. E a minha dignidade eu não vou vender para ninguém. Beijo nos seus corações. Lembre-se, curta, compartilhem, inscrevam-se no canal e vamos ampliar essas notícias para essa juventude maravilhosa que nós temos pelo Brasil afora. Beijo no coração. Até a próxima.